Contexto Geral Entrevista. O diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, Cândido Albuquerque. Eu sou piauiense, nascido numa cidade do sul do Piauí chamada Corrente e moro aqui no Ceará desde 1977, quando cheguei para fazer o curso de Direito, já aprovado no vestibular, para a Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Direito. Fiz o curso de Direito na UFC, na Faculdade de Direito, e hoje eu tenho orgulho, o prazer de ser o diretor daquela escola, onde, aliás, eu fiz toda a minha carreira. Eu fui aluno, fui monitor, professor, coordenador, e agora chefe de departamento, e agora sou o diretor. Eu sou muito feliz com a vida que tenho, dessa minha relação com a Faculdade de Direito. Nesse meio termo, eu moro aqui, sou casado, tenho 4 filhas, sou casado com a advogada Rebeca Albuquerque, tenho 4 filhas. Fui presidente da Ordem dos Advogados de 1995 a 1997 e tenho o escritório Cândido Albuquerque Advogados Associados. E no momento estamos aí à frente das comemorações dos 110 anos da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. Em linhas gerais, essa é a minha história aqui no Ceará. Eu que já me sinto um cearense e aqui moro há muito tempo, constituí família, fiz a minha carreira profissional toda aqui no Ceará. Portanto, eu me considero um fortalezense e cearense, talvez até pela ligação com minha esposa e minhas filhas. Historicamente, a prestação jurisdicional no Brasil foi um problema, é um problema, continua sendo um problema. É claro que nós vamos encontrar, em alguns momentos, determinados órgãos do Poder Judiciário, determinadas instâncias funcionando muito bem. Mas, historicamente, o Poder Judiciário, pela sua própria concepção, ele não foi formado de maneira democrática e não tínhamos nenhum mecanismo de controle sobre o Poder Judiciário. Agora temos o CNJ, mas ele não está sendo suficiente, embora tenha melhorado bastante. Mas o certo é que a prestação jurisdicional no Brasil sempre foi um problema. Melhoramos, avançamos alguma coisa. Mas aqui no Ceará, especificamente, nós vivemos uma diferença que nos preocupa muito, muito mesmo. Nós temos fundamentalmente 3 instituições judiciárias no Ceará, chamadas instituições ordinárias. É a Justiça Federal, de primeira instância, que trata das causas que envolvem os interesses da União, a Justiça do Trabalho, que julga as causas trabalhistas, e a Justiça Comum, que é feita no Fórum Cláudio Bevilacqua pelos juízes estaduais. E aí o que nós verificamos? Verificamos o seguinte: a Justiça Federal hoje e a Justiça do Trabalho estão desenvolvendo as suas ações de maneira muito satisfatória. Você encontra um grau de satisfação muito grande com relação à Justiça Federal e à Justiça do Trabalho. Enquanto que com a Justiça Comum, você não encontra esse mesmo grau de satisfação. Os problemas são permanentes. Uma reforma que não termina, começou e não termina. E veja bem, essa é uma realidade que nós enfrentamos desde 1900, na verdade eu me lembro dessa dificuldade, desde 1980, quando eu comecei a advogar, ou 78, 79, quando eu comecei a estagiar. Mas me aprofundei melhor, conheci melhor o problema, quando fui presidente da Ordem dos Advogados, secção do Ceará, nos anos de 95 a 97, durante esses 3 anos. Eu tratei desse assunto, tratei de maneira muito particular, muito científica, resultou inclusive um livro, eu publiquei um livro sobre essa minha experiência como presidente da Ordem na busca de uma reforma do Poder Judiciário. E na realidade, quer dizer, naquela época, no meu livro, eu já defendia em 1998, o livro eu publiquei em 98, mas em 1995, eu comecei a defender a criação do Conselho Nacional de Justiça, de um órgão de controle externo. Quer dizer, de 1995, eu comecei a defender, em 98 eu publiquei o livro, e muitas foram as vozes que se levantaram e que passaram a apoiar essa ideia, que é uma ideia originária da ex-deputada Zulaê Cobra. Foi ela quem primeiro, aqui no Brasil, sistematizou a ideia de um órgão de controle externo. Pois muito bem, acabamos por criar
pela Constituição, o Congresso Nacional criou na Constituição o órgão de controle externo. Mas nós vivemos ainda um problema aqui no Ceará. Quer dizer, a Justiça Comum, e nós vimos o ano passado o presidente Valdetário, o presidente da OAB Ceará, chegou ao ponto de fazer um movimento na porta do fórum, onde ele colocou inúmeras cruzes, etc., e fazendo reclamações muito duras, e com razão. Nós precisamos encontrar uma maneira de resolver, de dar celeridade à ação da Justiça Comum. Na Justiça Federal, você encontra, acima de tudo, gerenciamento. É uma justiça bem gerenciada. Se você chegar 2 horas da tarde, todos os juízes estão no fórum, estão despachando. Ficam na justiça até 5, 6 horas da tarde, atendendo a todo mundo, despachando os processos na justiça. Você não encontra esse mesmo rigor gerencial na Justiça Comum. E esse já começa a ser um dos problemas. Quer dizer, as coisas na Justiça Comum nós precisamos, porque a justiça é nossa, é tão nossa quanto de qualquer magistrado. Nenhum magistrado é mais dono do que a justiça do que qualquer cidadão. Então, todo cidadão tem o direito de discutir, apresentar ideias, e é isso que eu estou fazendo agora, como professor, como conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, mas fundamentalmente como cidadão. Quer dizer, não tem ninguém satisfeito com a prestação jurisdicional que nós temos hoje na Justiça Estadual. E há uma falta de previsão muito grande. Nós temos aí em andamento um concurso para juiz estadual. Ocorre que agora, esta semana, eu tive conversando com o presidente da OAB e ele me informou que uma cidade como Várzea Alegre, lá no Cariri, ela está há 8 meses sem juiz titular. Quer dizer, como é que você deixa uma cidade como Várzea Alegre, com aquela importância, não ter juiz titular? Faltou alguém para prever que era preciso fazer um concurso antecipadamente. Então, e são muitas as cidades hoje no Ceará que estão sem juízes titulares. Esse tipo de problema não era mais para acontecer. Era para ter um banco, um cadastro com os juízes aprovados num concurso, que à medida que fosse precisando, os juízes seriam convocados. Você faz um concurso, chama os primeiros colocados e aqueles que foram aprovados, que estão capacitados, eles ficam num banco para esperar a necessidade. Então, logo apareça a necessidade, você já imediatamente tira o juiz e nomeia. O que se está fazendo no Ceará? Espera-se os juízes aposentar, quando muitas comarcas estão vagas, aí se faz o concurso. Ora, isso é um prejuízo muito grande, isso é uma falta de gerenciamento. E mais, nós temos outra questão, os juízes não moram nas comarcas, os juízes vão terça, quarta e quinta, trabalham 3 dias na semana. É preciso que o tribunal cuide melhor dessas questões, porque eu acho que o cidadão brasileiro e a própria Justiça Estadual merecem, cidadão e justiça, merecem um tratamento diferenciado. Eu espero que o nosso atual presidente, o desembargador Brígido, Geraldo Brígido, ele seja sensível a isso. Que o próprio tribunal, como um todo, faça um planejamento da justiça, estabeleça regras de funcionamento. É preciso que se tenha um horário para que se saiba em que horário o juiz está no fórum. Porque veja o seguinte, hoje com o processo eletrônico, está se usando a seguinte desculpa. Não, o juiz pode trabalhar de casa pela internet. As grandes corporações, inclusive o Yahoo, já constatou que no momento em que você deixa o servidor, o empregado, enfim, o servidor trabalhando de casa, cai o rendimento e aumentam os abusos. E por isso todas as corporações, mesmo aquelas que estão todas informatizadas, exigem que o servidor compareça à repartição para prestar o serviço na repartição. Então, esse é um dos grandes problemas. Eu venho me batendo com isso há muitos anos. Há muitos anos eu venho discutindo. Porque se você chegar, por exemplo, na Justiça do Trabalho de manhã, todos os juízes estão lá. Se chegar na Justiça Federal, todos os juízes estão lá. Na Justiça Comum, isso não ocorre com essa mesma frequência. E eu fico muito triste, porque a Justiça Comum é a nossa principal justiça. É dela que mais dependemos. As nossas relações intersubjetivas estão no dia a dia lá para julgamento, nós colocamos diariamente. E nós temos o direito de ter uma justiça célere. Os nossos juízes estaduais são tão capacitados quanto são capacitados os juízes federais e do trabalho. Eu não estou falando aqui na justiça militar ou na justiça eleitoral, porque elas são
praticamente sazonais, elas não têm o mesmo reflexo. Durante um período funcionam mais fortemente, depois nem tanto. E as justiças que nós temos diariamente, no dia a dia, no cotidiano, é a Justiça Comum, a Justiça Federal e a Justiça do Trabalho, que também é federal, a Justiça do Trabalho. Enfim, eu acho que nós precisamos buscar essa excelência. Hoje nós podemos dizer que a Justiça Federal e a Justiça Comum precisa melhorar alguma coisa ainda. Mas já há um grau de satisfação muito grande dos advogados e da própria sociedade, da própria população. Porque não basta que os advogados estejam satisfeitos. É preciso que a comunidade, que a sociedade esteja satisfeita com a prestação jurisdicional. É para isso que existe o Poder Judiciário. Todo cidadão é legítimo para fazer críticas, desde que a crítica seja construtiva, obviamente. A crítica desmotivada, a crítica banal, ela deve ser repudiada, sim. Mas a crítica construtiva, a crítica técnica que traz ideias, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser avaliada, analisada e assimilada naquilo que ela tem de positivo. E em recente pesquisa, se apontou a Justiça do Ceará como uma das mais lentas do Brasil. E isso não é positivo, nós não podemos aceitar isso. Por quê? Porque nós temos capacidade de mudar esse quadro, nós precisamos mudar esse quadro. E é isso que eu defendo hoje, o diálogo entre a sociedade e a justiça estadual. Eu penso que, de uma maneira geral no Brasil, o judiciário não gosta de críticas, sempre foi intolerante às críticas. As críticas sempre foram muito mal recebidas. Sim, tipo assim, do judiciário cuidam os magistrados. E isso é um equívoco gravíssimo. Do judiciário deve cuidar a sociedade. A sociedade é quem deve fazer isso. O Congresso Nacional. Mas o Congresso Nacional nosso... E aí você vê que a gente entra num ciclo vicioso. Nós temos hoje uma péssima representação política. Péssima representação. São parlamentares envolvidos em escândalos diariamente, cotidianamente, que no Ceará mesmo nós temos um aí que é famoso por esses envolvimentos. Enfim, mas são os nossos representantes. Como é que você vai esperar uma reforma no Poder Judiciário, na saúde, na segurança pública, se os nossos parlamentares não estão qualificados? E aí você chega ao culpado final, que somos nós, que estamos elegendo esses parlamentares. Então, a gente tem uma situação problemática. E nós precisamos ter coragem. O que está faltando hoje? Está faltando hoje coragem da sociedade, inclusive da imprensa, de discutir a justiça. Precisa discutir para melhorar. É claro que o Conselho Nacional de Justiça melhorou bem a prestação jurisdicional, diminuiu os abusos, mas não melhorou a prestação jurisdicional no que diz respeito à prestação final. As decisões são muito lentas ainda. O acesso ao judiciário é dificílimo ainda. E isso precisa ser corrigido, aumentando o número de juízes, mas cobrando produtividade, cobrando celeridade nos despachos. Enfim, eu acho que a sociedade precisa pensar e repensar o seu poder judiciário e estabelecer um canal de comunicação. Eu acho que aqui no Ceará, por exemplo, penso que a Assembleia Legislativa podia ser esse canal de comunicação, podia trazer para o parlamento essa discussão. Vamos ver, por exemplo, a situação do Fórum Cláudio Bevilacqua. Essa reforma não vai terminar nunca. Essa reforma está uma situação absolutamente insuportável. Tem uma digitalização que só foi motivo de escândalos. Quer dizer, todo dia se houve um escândalo. O valor da página digitalizada é um absurdo, ninguém sabe. Quer dizer, e nós aqui não vamos fazer nada? Eu acho que está na hora do parlamento sentar, chamar o Poder Judiciário e dizer, olha, o que está faltando? Está faltando dinheiro para contratar magistrados? Vamos providenciar isso. Vamos fazer um planejamento do Poder Judiciário. Quer dizer, nós temos um concurso agora, nós vamos convocar quantos magistrados? Nós vamos ficar com um banco com quantos magistrados para futuramente serem convocados? E fazer um concurso antes que aquele banco se acabe, para alimentar o banco, de modo que as comarcas não fiquem sem juízes. Eu fiquei muito preocupado quando, no começo de 2012, eu assisti pela televisão e depois fui ao fórum e vi uma quantidade muito grande de cruzes que foram colocadas lá. Para cada comarca ser um juiz, se botava uma cruz. Aquele foi um protesto que denunciou, acima de tudo, falta de planejamento, ou seja, faltou gerência no poder. O poder não está sendo bem gerenciado. E precisamos fazer isso. Eu conheço os desembargadores
do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Sei que eles são capazes, assim como os juízes de primeira instância. Portanto, acredito que com boa vontade, quebrando alguns dogmas, admitindo a discussão mais aberta, porque essa intolerância, esse distanciamento que é muito grande, a intolerância é às vezes insuportável, ela traz um distanciamento da sociedade. E isso afasta ou diminui a sensibilidade do dirigente do judiciário para os problemas que existem. Então eu penso que nós temos que discutir isso e esse é o momento, nós temos que fazer isso. O Brasil não suporta mais essa situação. E a situação no Ceará, eu advogo também muito fora do estado do Ceará. E posso dizer que nos outros estados a situação é um pouco melhor do que a nossa. Não é ótima, alguns não é ótimo, mas é melhor do que a nossa. Nós temos hoje uma morosidade muito grave. Não há um organismo funcionando. Você chega no fórum, não sabe qual é o juiz que vem pela manhã, qual é o que vem à tarde, se todos vão naquele mesmo dia e tal. E eu acho que essa percepção o cidadão precisa ter com maior nitidez. Então, o que eu defendo hoje é exatamente uma discussão mais ampla para que se possa estabelecer quais são as regras que nós queremos. A sociedade tem o direito de dizer como é que quer o funcionamento do judiciário. Só foi possível acabar com a violência em Nova York a partir de 1993, quando o então prefeito estabeleceu as regras de funcionamento da polícia, do Ministério Público e do Judiciário. Ele disse, olha, eu sou prefeito, eu quero os juizados especiais funcionando nos 3 expedientes. No nosso aqui, os juizados especiais funcionam um expediente. Isso é inaceitável. O Poder Judiciário tem que funcionar de manhã, de tarde e à noite, com 3 magistrados, isso mesmo, para que o cidadão receba a prestação jurisdicional de maneira célere. Hoje as pessoas preferem ir para a justiça comum do que o juizado especial, porque ele não é célere, ele é muito lento. Aliás, não cabe na cabeça de ninguém que um juizado especial, que é para resolver tudo com celeridade, seja administrado por um único juiz, seja titularizado por um só juiz, ou se tenha como exercício um único juiz. Nós precisamos ter os juizados especiais funcionando nos 3 expedientes. Essa é uma medida urgente. Urgente, muito urgente. Os juizados especiais, todos eles, precisam funcionar nos 3 expedientes. Só assim as pequenas causas serão resolvidas rapidamente. E quando você resolve a pequena causa, você evita que ela se transforme numa grande causa. Por exemplo, querem ver um exemplo aqui, que a falta de presteza na justiça traz graves consequências? As pessoas, não é incomum você ouvir que 2 pessoas se mataram, trocaram tiro por briga em estacionamento. Estacionamento no prédio, por exemplo. É um vizinho que toma a vaga do outro vizinho, etc. Recentemente eu tive um problema desse. Hoje você não resolve um problema desse em menos de 6 meses. Nos países de primeiro mundo, ninguém ocupa a vaga do outro porque o problema é resolvido em 6 horas. A pessoa vai no juizado e imediatamente o problema. Mas bote aí, em 1 semana o problema sendo resolvido, estaria de bom tamanho. O que não pode é as pessoas não acreditarem que aquela solução pode ser dada num juizado especial e portanto, por não acreditar, a pessoa resolve decidir o problema na força, individualmente, ou seja, vai para vias de fato. Quer dizer, quando você não acredita na justiça, na celeridade, na pronta prestação jurisdicional, a tendência é que você queira resolver isso fazer justiça com as próprias mãos. E isso nunca terminou bem. Historicamente, isso nunca terminou bem. Então, eu dei um exemplo, que é estacionamento, porque isso ocorre com uma frequência muito grande. E as pessoas não conseguem. Convoca reunião de condomínio, dá entrada. Se você der entrada numa petição hoje no juizado especial, eu não sei se em 30 dias você terá uma audiência ou uma solução. E determinados assuntos que envolvem a vida doméstica, e hoje nós vivemos muito em condomínio, em habitações múltiplas, né, em prédios com vários apartamentos, e, portanto, você cria uma intimidade com pessoas que você não conhece, e você tem que se relacionar, a justiça está pronta para responder a essa demanda. Assim como, na rua, as pessoas às vezes têm uma batida e a demora para resolver isso demora 1, 2 anos. Nos países civilizados, isso é resolvido imediatamente.
Hoje, a dúvida que eu tenho é a seguinte: será que a sociedade quer realmente melhorar a prestação jurisdicional ou tem alguém se dando bem com essa demora, com o tráfico de influência? Existem algumas pessoas no Ceará que são conhecidas pela força que têm, a facilidade com que conseguem algumas coisas. Mas, enfim, esse é um ponto que eu deixo para uma reflexão. Penso que nós podemos e devemos discutir essas questões. Essa questão da corrupção no Brasil, ela é realmente uma coisa generalizada. Lamentavelmente, é muito grave. E é preciso que o Brasil tome consciência disso e exija mudanças. O Brasil precisa exigir. Quando eu digo Brasil, eu estou falando da população. É claro que nós tivemos agora uma situação emblemática que foi o julgamento do Mensalão. Mas ele é uma coisa isolada. O Mensalão é uma coisa isolada. O Mensalão só funcionou porque ele foi muito grave. Quando você pratica um ato muito grave, muito provavelmente você desperta contra você a ira dos deuses e dos homens. Veja bem, por que o Nicolau dos Santos Neto, aquele juiz lá de São Paulo, foi punido, exemplarmente punido e tal? Porque ele fez uma coisa que não se via fazer no Brasil. Numa obra que ia custar 60 milhões de reais, ele resolveu desviar 160. Ou seja, ele saiu do padrão. Eu tenho um amigo que diz brincando, disse, olha, ele é porque saiu do envelope. Porque se ele tivesse desviado 20% dos 60 milhões, não teria acontecido nada. Mas ele abusou. Numa obra de 62 milhões, ele desviou 160 milhões. Então, aí também é demais. E por isso ele foi punido. Isso, entretanto, não significa dizer que nós estamos combatendo firmemente a corrupção. Não significa dizer. De igual modo, a punição do Mensalão, ela se deu porque o que o governo fez naquele momento foi de uma gravidade imensa, foi um atentado contra a democracia. Se os militares fecharam o Congresso, calaram o Congresso com as baionetas, o governo do Lula, com o Mensalão, calou o Congresso com o dinheiro. As duas ações são muito graves. Veja bem, o ministro mais poderoso do governo, que era o Zé Dirceu, foi condenado e apontado como chefe de uma quadrilha que estava calando o Congresso Nacional. Isso é muito grave. Então, aí houve uma repulsa de toda a comunidade. Mas, penso que, com relação aos pequenos delitos, que no Brasil as pessoas, muitos deles são interpretados como levar vantagem. O brasileiro acha que leva vantagem na hora que fura uma fila, na hora que toma o lugar na senha de alguém no atendimento público, ele acha que isso é prestígio. Não, isso é corrupção. Isso é corrupção. No momento em que você não entra na fila para ser atendido em um determinado serviço público e você dá uma demonstração de força e fura a fila, isso é corrupção. Você está corrompendo. Isso não é justo. Não é justo. E no judiciário isso acontece com alguma frequência. Ultimamente, com o Conselho Nacional de Justiça, isso ficou muito mais exposto. Há exatos 13 anos, em 2000, nós vimos vários juízes e desembargadores serem afastados. Pior que ninguém apurou nada e depois eles voltaram. Voltaram e continuaram, como se nada tivesse acontecido. Olha o nosso nível de aceitação. Nós estamos perdendo a capacidade de nos indignarmos com determinados episódios. Olha a eleição do presidente do Senado agora. Há pouco tempo ele foi afastado por um escândalo e não foi apurado nada até agora. Nada foi apurado e ele volta para o mesmo cargo. Quer dizer, eu penso às vezes que nós estamos perdendo a capacidade de nos indignarmos. E não é isso que se espera. O brasileiro, ele ficou muito desesperançoso quando ele apostou na esquerda, imaginou que a esquerda, com a eleição do Lula em 2002, quando ele assumiu em 2002, se imaginou um novo Brasil. Um Brasil ético, onde se praticasse uma política ética, uma política em que o bem comum fosse a matriz principal. Mas o que se viu, na verdade, foi um escândalo. Na verdade, foi a primeira vez que se relativizou a ética. Antes, os corruptos negavam a corrupção. Agora não.
agora passou-se a relativizar a ética. Quer dizer, o próprio presidente, numa entrevista na França, disse que Caixa 2 era uma coisa normal. Aquela foi a entrevista mais grosseira, aquela foi a opinião mais violenta, na minha avaliação, do presidente Lula. Ele fez muitas declarações assustadoras, mas no momento em que ele relativizou algo que é tido na lei como crime, naquele momento ele relativizou o que é uma coisa decente, o que é uma coisa legal nesse país. E a partir dali ele deu a senha para que o seu governo se envolvesse nesse emaranhado de ilegalidades que culminou agora com essa Rosemary, né? Então, eu não acredito hoje que nós estejamos intolerantes à corrupção. Pelo contrário, eu acho que nós continuamos aceitando as licitações, os pequenos ganhos das pessoas, né? Agora, por exemplo, na Copa, é preciso ficar atento que tem muita gente ampliando contratos de maneira ilícita. O sujeito tinha um contrato para uma prestação de serviço pequena e simplesmente amplia aquele serviço, sem nova licitação. Simplesmente, eu estou me referindo aqui à administração anterior, à administração da Luiziane, quando se sabe que ela autorizou vários serviços ferindo a lei das licitações. Quer dizer, a pessoa tem um contrato, tem uma prestação de serviço qualquer, e aí simplesmente ela é ampliada. Então é preciso que a gente não concorde, que a gente não aceite essas manifestações. E eu diria que esse não é um problema no judiciário. Eu acho que esse é um problema no Brasil, incluindo, portanto, o judiciário. Na própria Ordem dos Advogados, eu estou agora com um problema muito grave e quero deixar já essa posição aqui pública. Aqui. Nós vamos ter agora uma eleição na OAB, o Conselho Seccional da Ordem vai fazer uma lista sêxtupla, 6 nomes para o Tribunal de Justiça. Ocorre que muitos candidatos são irmãos de conselheiros, são esposas e esposos conselheiros, colegas de escritório, e eu pergunto, é razoável que um conselheiro que vai votar para fazer uma lista para desembargador participe da eleição, se o seu irmão é candidato, para ele votar no irmão, no marido, no cunhado? É possível isso? Essa questão foi discutida, o conselheiro Jacinês colocou isso, mas foi derrotado. E eu fiquei muito triste, porque nós cobramos ética das outras instituições. E nós precisamos mostrar ética também dentro da nossa casa. Eu fiquei muito triste ao saber que o Conselho não definiu essa situação e precisa definir. Não é possível. Nós estamos falando no preenchimento de um cargo público. Está definido em lei. Ou seja, o Conselho Seccional da Ordem vai fazer uma lista sêxtupla. E não vejo como razoável, não é moral, não é decente, que haja essa intimidade, que haja... um nepotismo ao contrário. Ou seja, não é bem um nepotismo, porque ele não estava dando emprego. Mas você pode estabelecer uma analogia com o nepotismo. Como é que eu sou conselheiro estadual e meu filho é candidato a desembargador, eu participo da eleição e voto do meu filho para ele integrar uma lista que vai concorrer a desembargador. E nós vamos ter caso aí em que filho vai votar em pai, pai vai votar em filho, irmão vai votar em irmão, marido e mulher, mulher e marido, irmão. Isso não pode. Eu acho que nós não podemos aceitar essa situação. Eu pretendo levar essa discussão para o Conselho Federal, porque não vejo como razoável, não me parece lógico, não me parece decente. E essa é uma maneira que, você queira ou não, há um viés de corrupção nesse comportamento. Há um viés de corrupção nesse comportamento. Nós não podemos aceitar essa situação. E eu fico aqui muito triste, até porque tem pessoas que me são muito ligadas, que estão nesse desenho que eu estou fazendo. E isso vai me criar, certamente, um problema pessoal. Mas assim como eu não posso aceitar que eles votem, eu não posso aceitar que eu fique calado. Porque todos sabem, o mundo é feito... A algumas pessoas é dada a oportunidade de falar, de interferir, de influenciar nas decisões. Quando essas pessoas ficam caladas, o mal se propaga.
E é uma maneira de você apoiar a corrupção quando você não a denuncia. E eu penso que como conselheiro federal da Ordem dos Advogados, como advogado, como professor, como diretor da Faculdade de Direito, onde nós preparamos os advogados, juízes e promotores, eu tenho a responsabilidade de dar o exemplo. Assim como a Faculdade de Direito dá o exemplo para os outros cursos de Direito do Ceará, mostrando que é possível ser bom, mesmo sendo uma instituição pública, eu tenho essa obrigação de dizer que eu não estou incomodado com o fato de que, pelo que está desenhado, pelo que está previsto, na eleição para a formação da lista sextupla, nós vamos permitir que irmão vote em irmão, pai vote em filho, marido e mulher, e eu não acho que isso seja possível, não acho que isso seja elegante. Penso que a Ordem dos Advogados não pode fazer isso com a sua história. A Ordem não pode. E repito, eu sei que isso vai criar algumas incompreensões, porque eu tenho pessoas que me são muito ligadas, pessoas que me são muito caras. E é também por elas que eu digo isso, porque não é razoável que isso aconteça. Penso que o que eu vou propor é que todas essas pessoas sejam afastadas da votação e que os suplentes sejam chamados, pessoas desimpedidas. Assim como um juiz não pode julgar uma causa do irmão dele, é claro que um juiz não pode julgar uma causa que seja do seu irmão. É claro que um procurador não pode dar um parecer num processo de um irmão dele. É claro que um promotor também não pode opinar ou participar do processo em que o irmão dele esteja envolvido. Assim também, um processo público, como é a indicação de um desembargador, que é um cargo importantíssimo. Quem chega a desembargador atingiu a glória, né, dentro da carreira. Ele é um vencedor. Então, nós estamos indicando uma pessoa para este cargo. Nós temos que ter toda a responsabilidade dessa indicação. Inclusive, não podemos apenas ser honestos. Precisamos parecer honestos para dar credibilidade à nossa representação. Vou fazer um apelo ao nosso presidente, Valdetário, para retomar este assunto e vou levar esse assunto para o Conselho Federal, porque eu acho que nós não podemos mais tolerar a corrupção. E nesse aspecto, o Ministério Público tem um papel muito importante. Ora, se nós na OAB não fizermos isso, é possível que alguém do Ministério Público resolva fazer. E aí haverá uma interferência que não é satisfatória para a ordem. Mas nós precisamos ter cuidado com a nossa imagem. Então eu espero que os conselheiros façam um apelo aos meus amigos, aos meus colegas, conselheiros da seccional do Ceará, que evitem essa aproximação que não é benéfica de forma nenhuma, ou seja, que respeitem o impedimento, já que é um ato público, a ordem é uma instituição pública, quem está lá está exercendo um cargo público e, portanto, respeite os impedimentos, de modo que numa eleição para indicação de um cargo, ela equivale paralelamente a um concurso. Eu não posso fazer parte de uma banca, de um concurso para juiz, por exemplo, se tiver a minha esposa for candidata, se um filho meu for candidato. Da mesma forma, na seleção para indicar um desembargador, é óbvio que o pai não pode votar no filho, o irmão não pode votar no irmão, o marido na mulher, não pode. Fica esse apelo para os meus colegas. Nós precisamos combater esses atos a partir das nossas casas. Hoje, para mim, é muito confortável falar sobre a formação dos advogados, formação do bacharel em direito de uma maneira geral. E eu digo isso porque o Brasil hoje tem 1.220 cursos. Eram 1.219, mas esse ano o MEC já liberou mais um curso. 1.220 cursos. É seguramente um abuso, seguramente inaceitável. Nós não precisamos desse número de cursos. Até porque não é possível manter a qualidade com esse número de cursos. Onde é que você vai encontrar professor para lecionar nessas escolas? Óbvio que não tem. Basta que se veja o seguinte, um país como os Estados Unidos, cuja população é bem maior do que a nossa, quase o dobro da nossa população, lá existem em torno de 400 cursos de direito. É bem verdade que os cursos lá são maiores do que o nosso, alguns são bem maiores do que o nosso.
Eles têm curso lá com 20 mil alunos e essa não é a nossa realidade. Nossa realidade é um pouco menor. Mas, enfim, no exterior você encontra alguns cursos com um número de alunos maior. Mas quando você pega o universo, nós temos um número maior do que nos outros países. Então, nós temos hoje 1.220 cursos de direito no Brasil. Claro que se você pegar um terço aí, você pode fechar que não faz falta. Que simplesmente está desqualificado. E aí, vejam vocês, como tudo é uma questão de você trabalhar com seriedade. O curso de Direito da UFC, a Faculdade de Direito, que hoje completa 110 anos de existência, é reconhecidamente um dos 10 melhores cursos do Brasil. Alguns dizem que esses dados hoje não são mais disponibilizados, mas, por exemplo, a média nacional de aprovação no exame da OAB fica entre 14% e 12%. A nossa média é de 70%. Com um detalhe, os nossos candidatos na OAB são alunos ainda. Nós praticamente não temos hoje bacharel em Direito formado na UFC fazendo exame da ordem. Os nossos alunos passam nos 2 semestres, nos 2 últimos semestres. Quer dizer, então, veja bem, nós temos hoje um curso de extrema qualidade. O curso de Direito da UFC, ele hoje é aclamado Brasil afora. E é aclamado nos três níveis. Na graduação, mestrado e doutorado. E na especialização também. Porque o curso de Direito, ele hoje tem todos os cursos. Nós somos completos. Nós temos o bacharelado, nós temos a especialização, mestrado e doutorado. Portanto, o que se verifica é que um curso com 110 anos, absolutamente atualizado como é o nosso, hoje uma referência do ensino jurídico no Brasil. E isso por quê? Porque nós temos tido cuidado, historicamente nós temos tido cuidado de manter o curso atualizado. Para que você tenha uma ideia, em 2011 e 2012, nos últimos 2 anos, nós atualizamos o projeto político-pedagógico, atualizamos todas as disciplinas. Né? Nós temos um programa de atualização e aperfeiçoamento de professores, a gente tem muito cuidado com isso. Nós cobramos que os professores participem de programas de pesquisa, extensão, permanentemente. Nós temos hoje, reeditamos a revista da faculdade, portanto, e cobramos dos nossos professores publicações, e para publicar você tem que ler. Então, nós temos hoje, graças a Deus, e é muito confortável falar, a Faculdade de Direito está completando aí 110 anos num momento glorioso, num momento maravilhoso. E como diretor, eu fico muito grato pela oportunidade que os meus colegas e os meus alunos, os servidores da universidade, me proporcionaram. É um momento muito ímpar. Você dirigir uma instituição com mais de 100 anos e que durante todo esse período esteve muito bem e que agora está numa posição consagrada. Isso é muito bom. E o que é mais interessante, é uma instituição pública. Como, aliás, a UFC, a Universidade Federal do Ceará, ela está de parabéns. Nosso curso de medicina foi o mais procurado no Brasil agora no Enem, no SISU Enem. O que mostra o seguinte, é possível, com o dinheiro público, você fazer um bom trabalho. Uma das provas disso é a UFC. A UFC ninguém tem o que reclamar. A UFC hoje, claro que nós temos que estar aperfeiçoando diariamente e nós temos esse cuidado, mas a UFC hoje é uma referência nacional em educação superior, pelos seus trabalhos de pesquisa, extensão e de ensino. O professor Jesualdo Pereira Farias, que é o nosso reitor, ele é muito dinâmico, muito atento, vocacionado mesmo para o ensino superior. Ele tem tido o cuidado de manter a UFC numa posição de destaque no Brasil. E isso vem sendo reconhecido. E o que é importante nisso é mostrar que é possível fazer um serviço público de qualidade. Eu conversando com o reitor, eu disse, olha, essa senhora que completa agora 110 anos, ela o faz na sua plenitude, na sua plenitude das forças, ou seja, com toda a força possível. É uma jovem senhora, apesar dos 110 anos, ela se comporta como uma adolescente madura,
um adolescente que já conhece a vida e que, portanto, pode prestar um bom serviço. A sociedade, o Estado do Ceará, está de parabéns, porque a Faculdade de Direito faz parte da nossa história. Foi o primeiro curso superior do Estado do Ceará. Quantos governadores foram formados no nosso Estado? Quantos presidentes de tribunal? No momento, todos eles foram formados lá. No momento, todos, o Tribunal de Justiça, o Tribunal do Trabalho, Tribunal Eleitoral, enfim, todos foram formados lá na nossa faculdade. É claro que hoje nós contamos com excelentes outros cursos de Direito aqui no Ceará e, portanto, esse trabalho não é só hoje da Faculdade de Direito. Mas até a década de 70, foi a Faculdade de Direito a responsável pela formação do pensamento jurídico no Estado do Ceará e nos estados vizinhos. Porque eles não tinham curso de Direito, as pessoas eram formadas aqui, em Pernambuco, na Faculdade de Olinda, ou na Faculdade da Bahia, Faculdade Livre da Bahia, que é de 1892. Quer dizer, então o nosso curso, ele está de parabéns, eu estou muito empolgado, muito feliz com a comemoração, com as comemorações. Na verdade, não é uma comemoração, são várias. E nós vamos passar o ano fazendo solenidades, comemorando, porque eu acho que nós temos motivos para comemorar a história e o atual momento da Faculdade de Direito. Eu vi em um Facebook uma autoridade, que eu não vou citar o nome, e ele cometeu uma grosseria muito grande com a história da Faculdade de Direito, com os atuais professores, com os ex-professores, quando ele fez constar no seu Facebook que a relação dele com os 110 anos da faculdade era muito justa, porque ele havia estudado na Faculdade de Direito, e lá não pagou nada para estudar, mas que também nada havia aprendido na Faculdade de Direito. E ele passou num concurso difícil. Portanto, eu só posso tomar isso como uma grosseria, uma provocação gratuita. Não vejo de outra maneira por que dizer aquilo. Porque como é que ele formou no curso de Direito e não aprendeu nada? Ele está querendo dizer que os professores eram completamente analfabetos ou que ele era incapaz de aprender? Como eu não acredito que ele estivesse proclamando a sua própria incapacidade de aprender, eu acho que ele quis agredir os professores. Foi assim que nós tomamos na faculdade, nos reunimos, conversamos sobre isso. É impressionante como uma autoridade pública, né? O integrante, inclusive, do Ministério Público, tenha feito uma acusação com aquela violência, com aquela gratuidade, ela não tinha por que dizer. E no momento em que se festeja 110 anos de um curso reconhecidamente e aclamado como um bom curso. Além da atividade de ensino, que na nossa faculdade é de muito boa qualidade, nós temos um vasto programa de extensão. E o que é interessante, em homenagem aos 110 anos da faculdade, os nossos alunos e professores marcaram significativamente essa data com os projetos de extensão. Significa dizer o seguinte: nós estamos, nesse ano de 2013, com o maior número de projetos de extensão de toda a história da faculdade. Quer dizer, o maior número que nós já tivemos é agora. Quer dizer, nós ampliamos de maneira considerável os programas de extensão no curso de Direito. E aí nós temos que também agradecer a pró-reitora Márcia, de Pró-Reitoria de Extensão, que foi à Faculdade de Direito a nosso convite. Lá fez uma explanação para facilitar, né, o cadastramento desses projetos de extensão. Mas o número é muito grande. Então, nós temos hoje na Faculdade de Direito, além de projetos de extensão com assistência gratuita às pessoas necessitadas, apoio a pessoas carentes, curso pré-vestibular para pessoas carentes, com aulas ministradas pelos nossos alunos, nós temos um núcleo de prática jurídica. Isso é importante. O nosso núcleo de prática jurídica é moderno, muito bem atualizado. Até 2010, nós não tínhamos uma prestação organizada, um núcleo de prática jurídica organizado. E eu tive o privilégio de implantar o núcleo de prática jurídica na Faculdade de Direito, a convite do professor Álvaro Melo Filho. O professor Álvaro Melo Filho foi o diretor que me antecedeu, um grande professor,
eu recebi a Faculdade de Direito das mãos do professor Álvaro Melo em perfeitas condições. E estou sempre me aconselhando com o professor Álvaro, porque ele conhece muito bem essa área e, portanto, ele tem me ajudado muito, além de ter passado a experiência dele, de ter entregue a Faculdade de Direito em uma situação privilegiada, ele continua nos ajudando. Mas, enfim, nós temos um trabalho de extensão muito amplo na Faculdade de Direito e nós estamos ampliando, porque nessa área nós reconhecemos que nosso trabalho era tímido, era muito tímido. Antes nós tínhamos o História Modelo que não atendia satisfatoriamente, mas hoje nós temos um núcleo de prática jurídica muito bem equipado. Nós atendemos diariamente uma infinidade, um número muito grande de pessoas carentes e fazemos isso em parceria com a Defensoria Pública. Hoje com a doutora Andréa Coelho, né, que é a defensora pública geral, moça muito talentosa. E hoje nós prestamos um serviço muito bom. Claro, o nosso núcleo de prática jurídica ainda é muito novo. Ele foi criado em 2011, eu fui o primeiro coordenador. Eu deixei o núcleo de prática jurídica quando assumi a diretoria e eu tenho uma relação muito próxima com ele. E o núcleo é muito bom, funciona muito bem. Então, nós temos essa atividade de extensão que eu penso que é um resgate que a faculdade faz com a sociedade. Ou seja, nós estávamos realmente tímidos nessa área. Mas nós temos alguns projetos de extensão que são mais voltados à formação acadêmica, como a Sociedade de Debates. Nós temos um projeto de extensão lá, que foi inclusive vencedor num concurso que houve no Espírito Santo. Tem à frente o Célio Belém, é um aluno, ele está concluindo o curso dele agora, rapaz talentosíssimo, e ele tem um projeto de extensão que é chamado Sociedade de Debates, onde o aluno, o que você busca no aluno é melhorar a retórica dele, melhorar a capacidade de articulação oral desse aluno. Então, além de projetos onde nós prestamos assistência à sociedade carente, prestamos assistência à sociedade de uma maneira geral, como o Caju, Naju, Prisma e outros projetos, o cursinho Paulo Freire. Nós temos, além desses cursos que prestam um serviço diretamente à sociedade, se você chegar dia de sábado, qualquer pessoa chegar dia de sábado na faculdade, nós temos intensa movimentação. À tarde que nós não temos aulas, mas a movimentação é intensa. Desde o coral da faculdade, que faz os ensaios lá à tarde, há os núcleos e projetos de extensão que estão lá em atividade. Então, a faculdade hoje funciona nos 3 expedientes. Nós temos uma atividade e contamos sempre com o apoio dos nossos servidores, dos alunos da administração superior. O professor Jesualdo tem nos dado um integral apoio nesse sentido. O professor Henrique Campos, que é o vice-reitor, mas participa da administração, ele também nos ajuda muito. Então, nós temos. Hoje, a Faculdade de Direito, ela tem uma atividade universitária completa. Ensino, pesquisa e extensão. Nós temos alguns projetos de pesquisa que são interessantes, pesquisas que ajudam, né? Inclusive o governo federal tomar algumas decisões, porque a conclusão das nossas pesquisas são encaminhadas com relação à prestação jurisdicional, com relação ao meio ambiente. Nós temos nesses projetos de extensão agora, nós temos vários trabalhos que ao final do ano serão concluídos e cujas conclusões irão ajudar as autoridades no trato da questão do meio ambiente, que hoje é uma questão emblemática, um problema muito sério. Nós temos hoje que tratar essa questão do meio ambiente com muito cuidado. Nós não podemos impedir o desenvolvimento social, portanto o desenvolvimento tem que ser sustentável, porque nós não podemos também acabar com o meio ambiente, não podemos depredar, como vimos fazendo, por falta de consciência ecológica, nós estávamos depredando o nosso meio ambiente. Hoje, graças a Deus, isso tem tido a sociedade tem refletido bem sobre isso. O nosso curso de pós-graduação, os nossos cursos de pós-graduação estão desenvolvendo várias pesquisas, teses de mestrado, teses de doutorado, trabalhos de conclusão de especialização, do curso de especialização, onde esse tema, meio ambiente, tem sido tratado de maneira científica. Porque é importante você tratar essas questões de maneira científica para que as conclusões possam ser usadas pelas autoridades para dar o encaminhamento correto daqueles temas. Nós temos um desenvolvimento, o desenvolvimento tem que ocorrer, só que ele tem que ser sustentável, não pode ser a qualquer custo. E eu acho que a academia
A academia precisa atuar nessa área. As academias, as escolas, as universidades precisam atuar nessa área. Então, esses projetos, eles, além dessa parte de assistência social, ou seja, ajudar a sociedade carente, de alguma maneira propiciar a prestação jurisdicional, seja por um núcleo de assistência judiciária, seja pelo núcleo de prática jurídica, seja dando aula para um aluno que não tem como pagar um cursinho e precisa fazer um vestibular ou um Enem, nós também precisamos atuar numa outra vertente, fazendo trabalhos acadêmicos de ponta, né? Trabalhos acadêmicos técnicos, que a gente chama de trabalhos de elite intelectual, para que essas conclusões permitam aos dirigentes encaminhar da melhor maneira possível, que o governo possa encaminhar, ou enfim, a instância própria possa encaminhar de maneira adequada e consciente determinadas questões, e hoje, notadamente, na área ambiental, que é uma área que tem preocupado muito a sociedade. Queria, nesse momento, aproveitar para agradecer a oportunidade de participar desse programa. Esse programa tem se notabilizado no Ceará como uma tribuna livre. São pouquíssimos os programas hoje que nós temos em que é permitido, onde é permitida a discussão aberta como a gente faz aqui. Então, esse programa ele tem contribuído de maneira significativa para o aprimoramento das nossas instituições. Eu, com muita frequência, assisto o programa e tenho visto que determinados temas que às vezes não são abordados por falta de tempo, por falta de oportunidade ou por conveniência, e esses temas são aqui tratados de maneira aberta, como aconteceu hoje. É um privilégio participar desse programa e ele tem dado esse contributo significativo. A televisão brasileira ela está muito enlatada, né? A gente tem poucas oportunidades de discutir as questões regionais. E quando a gente vê um programa como esse, onde você fica com liberdade, você fica livre para dizer com responsabilidade, obviamente, o que você pensa sobre temas que são caros à sociedade, você tem que parabenizar. A TV União está de parabéns, os produtores estão de parabéns por essa iniciativa, né? E eu quero agradecer não só por essa oportunidade de tratar desses temas, que são temas muito importantes, mas também pela oportunidade de, mais uma vez, tratar aqui dos 110 anos da nossa Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. Portanto, ao encerrar, eu queria dizer que foi uma alegria muito grande. Essa é uma oportunidade, eu espero que no futuro tenha a oportunidade de voltar aqui com outros temas, e se não, já me dou por satisfeito de assistir esse programa com outros temas e outras oportunidades, porque realmente é muito importante. E eu acho que no Brasil nós não temos a prática da crítica construtiva. Nós temos uma cultura do coronelismo, que não é só no Nordeste, não, é no Brasil inteiro. Pode mudar o trato do coronel, mas o coronelismo ele existe no Brasil, que as pessoas se apressam em agradar. O brasileiro está muito acostumado a ouvir o que ele gosta. E o brasileiro precisa aprender a ouvir o que ele precisa ouvir e não o que ele gosta de ouvir. Eu acho que esse programa me permitiu, essa é a sensação que eu tenho aqui sentado, de que eu estou num local onde eu posso dizer o que penso que seja necessário dizer e não apenas aquilo que é agradável de dizer. Contexto Geral entrevistou o diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, Cândido Albuquerque.